Hoje nós vamos apresentar um pouco sobre ácidos nucleicos, que são moléculas fundamentais para todos os seres vivos. Os ácidos nucleicos, como DNA e RNA, estão presentes em praticamente todas as células e carregam informações genéticas e determinam a característica dos organismos. Elas vão ser essenciais para o funcionamento, desenvolvimento e transmissão de informações de geração para geração. Então, agora que a gente já sabe mais ou menos o que o DNA e a RNA faz, meus outros colegas vão se aprofundar mais. Aqui eu vou falar para vocês sobre a estrutura dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, eles são formados por partes menores chamadas de nucleotídeos. Cada nucleotídeo ele é composto por 3 principais elementos, que é o açúcar, um grupo fosfato e uma base nitrogenada. O açúcar ele é um tipo chamado de pentose, pois possui 5 carbonos. No DNA, esse açúcar ele é chamado de dexorribose, que tem um oxigênio a menos. Já no RNA, é chamado de ribose, que tem um oxigênio a mais. Essa diferença ela nos ajuda a distinguir qual que é o DNA e qual que é o RNA. O fosfato é a parte que liga um nucleotídeo ao outro, formando assim uma corrente contínua. Já a base nitrogenada é a parte que muda. Na base nitrogenada, nós temos 2 grupos de base, que são as purinas, que são a adenina e a guanina, e nós temos as pirimidinas, que são a citosina e a timina, que só aparece no DNA, e a uracila, que só aparece no RNA, como vocês podem ver nessas 2 imagens. Quando os nucleotídeos eles se juntam, um fosfato de um se liga ao açúcar de outro. Então essa ligação ela cria um chamado de esqueleto açúcar-fosfato, que é a estrutura principal da molécula. No caso do DNA, existem 2 fitas. Essas 2 fitas elas ficam lado a lado, mas em sentidos contrários. A gente pode chamar que vai de 5 para 3 e outra de 3 para 5. Esses nomes eles só servem para mostrar que uma fita ela vai contrária à outra, então elas ficam invertidas, como se fossem carros andando em 2 direções opostas. As bases de uma fita elas vão se ligar às bases de outra por ligações de hidrogênio, formando assim os pares. E isso que dá origem ao formato do DNA, que é a dupla hélice, parecendo tipo uma escada torcidinha, como vocês podem ver aqui na imagem. Então, o nucleotídeo com o açúcar, o fosfato e a base, ele é a peça fundamental que constrói o DNA e o RNA, que são moléculas que guardam todas as nossas informações genéticas e de nós seres vivos. O DNA é a molécula que carrega a informação genética de todos os seres vivos, é essencial para a hereditariedade. Ele armazena e transmite as informações genéticas de um organismo, ou seja, contém as instruções para formar e manter todas as estruturas e funções do corpo. O DNA ele tem um formato de dupla hélice, é parecido com a escada torcida. Ele é formado por nucleotídeos, que é composto por açúcar, fosfatos e bases nitrogenadas. As bases elas se emparelham de forma específica. A adenina ela sempre se liga à tinina, a citosina sempre se liga à guanina, formando aí bases complementares. Essas combinações formam uma sequência genética que determina as características de cada ser vivo. O DNA ele contém um código genético que é responsável por todas as proteínas que o organismo produz. Ele é essencial para a hereditariedade, pois ele passa as informações genéticas dos pais para os filhos. Eu vou falar sobre a definição de RNA, seus tipos e funções. O RNA é uma molécula formada por ribonucleotídeos. Cada ribonucleotídeo é ligado entre si por ligações fosfodiéster, formando uma fita simples. Ele é essencial na síntese de proteínas e é um ácido nucleico transcrito a partir de uma molécula de DNA. Em organismos eucariontes, o RNA é transcrito a partir do DNA cromossômico, no interior do núcleo da célula. Já nos procariontes, a transcrição ocorre em uma região denominada nucleoide. Agora eu vou falar sobre os tipos e funções de RNA, lembrando que eles estão presentes tanto em seres eucariontes quanto em seres procariontes. O primeiro é o RNA mensageiro. Ele é responsável por codificar as proteínas. Tem códons, que é uma sequência de 3 bases nitrogenadas que codificam o aminoácido e são lidos no momento da tradução. E é a classe mais heterogênea. Ela possui estruturas que variam de 500 até mais de 6.000 nucleotídeos. Em segundo lugar, tem o RNA transportador. Ele faz o transporte de um aminoácido
específico para a síntese de proteína, e essa classe de RNA se apresenta como um trevo de 4 folhas, porque a estrutura da molécula é dobrada em 4 alças. Uma dessas alças é a do anticódon, que é uma região responsável por reconhecer o códon, que complementa a molécula do RNA mensageiro. Além disso, ele possui o eixo aceptor, que é o local onde o aminoácido se liga e é elevado para que ocorra a síntese proteica. Por fim, tem o RNA ribossômico. Ele constitui o ribossomo. Assim que eles são sintetizados, eles se acumulam, formando regiões conhecidas como nucleolos. Nesses locais, o RNA ribossômico, ele se combina com proteínas e origina os ribossomos. Bom, agora eu vou falar sobre o processo de síntese de proteína. Esse processo é dividido em 2 partes, a transcrição e a tradução. Na transcrição, ela ocorre como uma enzima polimerase vai encontrar um DNA e vai separar esse DNA. Ela dupla hélice dele e vai começar a fazer sua leitura. Durante sua leitura, vai produzir uma fita de RNA simples, que posteriormente essa fita de RNA simples vai passar por um processo chamado splicing. Esse processo é muito importante, pois permite que um mesmo gene, ou seja, uma mesma sequência genética, produza diversas proteínas. Depois de ser produzido esse RNA mensageiro, ele vai ser liberado no citoplasma. E agora a gente vai começar a falar sobre o processo de tradução. Esse processo de tradução ocorre como? Esse RNA mensageiro que foi liberado do citoplasma vai encontrar um ribossomo. Esse ribossomo vai começar a fazer sua leitura. E ao mesmo tempo que começa a fazer a leitura do RNA mensageiro, busca no citoplasma, no próprio citoplasma, um RNA transportador. Esse RNA transportador tem a função de buscar, de trazer aminoácidos requeridos pelo código genético, pelo código do RNA mensageiro. O RNA transportador possui na sua ponta um aminoácido e na sua base um anticódon. Durante a leitura do RNA mensageiro, o ribossomo vai procurar um código chamado UAG. Esse código é um código de início. Esse código ele vai iniciar a leitura, definir onde começa realmente a leitura que vai produzir a proteína que vai estar sendo buscada por aquele RNA mensageiro. E aí essas leituras vão começar a gerar aminoácidos. Esses aminoácidos vão gerar uma cadeia de aminoácidos, até um ponto em que o ribossomo vai ler um código de parada. E esse código de parada vai finalizar essa leitura e essa cadeia de aminoácidos que foi formada ao partir desse processo vai se separar do ribossomo e vai começar a se moldar, assim formando uma proteína. O que é mutação genética? Bom, a mutação genética é basicamente quando ocorre qualquer mudança no DNA de um organismo. E por que isso é tão importante? Porque o DNA funciona como um manual de instruções do nosso corpo. Então, quando essa letra muda, algumas características podem mudar também. Às vezes pode aparecer uma doença, às vezes não muda nada e às vezes pode até trazer uma vantagem. Agora, por que essas mutações acontecem? Elas acontecem de 2 jeitos. Espontaneamente, que é quando rola um errinho natural na hora da célula copiar o DNA, como se fosse um erro de digitação. Ou elas podem ser induzidas, quando algo externo danifica o DNA, como a radiação solar, produtos químicos ou até mesmo cigarro. Beleza, e quais são os tipos de mutação? A gente divide em 2 tipos principais. As mutações gêmeas, que acontecem dentro dos genes, trocando, tirando ou colocando letras do DNA. E aqui entram 3 exemplos bem conhecidos. A substituição, que troca uma base por outra. A inserção, que entra uma base a mais. E a deleção, que uma base some. Isso tudo pode mudar a proteína que aquele gene produz. E aí aparecem características diferentes ou até mesmo as doenças. Mutações cromossômicas. Aqui a alteração é maior, atinge o cromossomo inteiro, ou quantidade ou a estrutura dele. Quando muda a quantidade, como a síndrome de Down, que tem o cromossomo 21 a mais, ou quando muda a estrutura, como quebras ou trocas de pedaços. Um exemplo é a leucemia mieloide crônica, causada por uma translocação. Para que tudo isso serve? Mesmo quando causam problemas, as mutações são fundamentais. Elas geram diversidade genética, que é justamente o que permite adaptação, evolução e diferença entre os indivíduos. Falando agora sobre suas aplicações práticas, temos a primeira delas, que são os testes de DNA, que envolvem 3 etapas cruciais. A primeira delas é o isolamento e extração, onde temos a retirada do material genético e onde ele é levado para análise. A segunda delas é a amplificação.
Devido à sua pequena quantidade de material coletado, é utilizada uma técnica que se chama reação em cadeia polimerase. É uma técnica utilizada para criar milhões de cópias, onde é possível a detecção de pequenas sequências específicas dentro do código genético. E por fim, temos a terceira fase, que se chama análise, onde as sequências amplificadas são analisadas dedo a dedo, onde podemos perceber o sequenciamento de DNA, onde é utilizado para análise de, por exemplo, doenças, diagnosticar raciais linhagens evolutivas, por exemplo. Temos uma segunda aplicação onde os ácidos nucleicos se encaixam, que é no uso da biotecnologia, onde é utilizada a capacidade de manipular e utilizar os próprios ácidos nucleicos. E esse desenvolvimento dessa tecnologia acabou transformando completamente a forma de como a ciência aborda questões biológicas. Já as aplicações práticas do RNA se constituem basicamente na utilização do RNA mensageiro, que é responsável por transportar os genes do DNA até os ribossomos da célula, para assim eles produzirem as proteínas necessárias para diversas coisas, como produção de anticorpos, produção de hormônios e entre outras macromoléculas existentes no nosso corpo. Já as vacinas de RNA se utilizam também do RNA mensageiro, que são responsáveis por copiar o RNA mensageiro do vírus e introduzir nas células para assim induzir as células a produzirem proteínas contra o material genético do vírus. Os ácidos nucleicos são as moléculas mestras que transmitem, expressam e armazenam as informações genéticas de todos os seres vivos. A gente tem o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que ele é o manual de instrução genética, que tem o código que define as nossas características. A gente também dá continuidade à vida por meio do DNA, que ele é a base da hereditariedade, e a gente passa de pais para filhos. A gente tem o RNA, que é o ácido ribonucleico, ele atua como mensageiro e ele converte as informações do DNA em proteínas, que são responsáveis por quase todas as funções celulares. A gente tem algumas mutações e variações também no DNA, que elas ocorrem durante a reprodução e elas são muito importantes, pois elas fazem a diversidade da espécie e ajudam na sua adaptação. Em resumo, o RNA e o DNA é um elo entre passado, presente e futuro. E obrigada pela atenção, e essa foi a nossa apresentação.